está só observando. Agora, sempre que você pensa, compara, julga, projeta, imagina, você sai do agora e a sua consciência vai lá nos arquivos da memória, tá? A gente precisa disso para a vida prática e para a vida material, mas para o autoconhecimento é preciso haver esse aquietamento interior, é preciso haver esse acordar para o agora. É preciso que essa função mental não seja tão exagerada, tão estimulada, não é? Para que haja o silêncio interior. E quando a gente está num estado de atenção espontânea, não é aquela atenção que tem que estar atento, porque o pensamento diz que tem que ter. Não. Porque alguma coisa nos atrai com espontaneidade, igual a criança é atraída pelo brinquedo e a atenção dela é total. Né? Quando a gente abandona todos os nossos registros de memória para estar inteiro no agora, o pensamento está quieto. E o que acontece dentro de nós? Há o silêncio interior. E o que se manifesta nesse silêncio? Sabedoria, amor, paz, equilíbrio, união, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de preconceito. Nesse estado de silêncio interior, o que a gente encontra? A gente encontra o sagrado, não o sagrado teórico, não o sagrado projetado, nutrido pelo pensamento, mas o sagrado que transforma, que nos faz humildes, que nos faz sensíveis, que nos coloca numa condição de ouvir por inteiro, de sermos receptivos ao outro. Então, o autoconhecimento permite, pela compreensão dos nossos equipamentos, né, que a gente toque uma dimensão que o pensamento não é capaz de tocar. É uma dimensão que qualquer descrição dela é pálida. E é uma dimensão que todos podem ter acesso. Todas as pessoas têm, no fundo das suas consciências, um sol brilhante. Mas esse sol fica encoberto pelas nuvens que os pensamentos criam, pelas projeções, imaginações, desejos, e as pessoas acabam ficando autocentradas, egoístas, voltadas para os seus próprios interesses, com essas nuvens de pensamentos e emoções que elas não percebem que estão projetando o tempo todo. Mas à medida que elas começam a observar essas próprias nuvens, né, observar as emoções, observar os pensamentos sem conflito. Porque se você quiser parar o pensamento, você vai gerar conflito, porque ele vai escapar. Agora, se você simplesmente observa, ele pode escapar. Não tem problema ele escapar. Mas você está consciente da desatenção. E quando você está consciente da desatenção, que é o pensamento, você já está naturalmente em atenção. Você não é uma atenção forçada, é uma atenção natural. E aí você entra em contato com a natureza do ser eterno, onde brota inteligência, amor, harmonia, né? Onde as nossas virtudes, que não são nossas, elas são da natureza, começam a se manifestar através de nós, porque nós estamos desobstruindo os canais que podem manifestar essas virtudes. Então, isso pressupõe também compreender essa tal de estrutura psicológica chamada ego. Esse tal de ego que a gente fala tanto, o que ele é?
ele é uma projeção nossa, é uma imagem que a gente cria, uma autoimagem. E a gente usa essa função mental e projeta esse ego, filtrando as coisas para dizer o que convém ao ego, eu, ou o que não convém a esse ego, né? É importante ver essa imagem e compreender que é apenas uma imagem, para que ela possa se dissolver. Porque se a gente não percebe que o tal ego psicológico é uma autoimagem que nós projetamos, toda vez que eu estou ferido ou ofendido, o que aconteceu? A autoimagem está arranhada. Alguém falou alguma coisa sobre mim que não bate com a minha autoimagem, aí eu fico magoado, ofendido. Mas se eu percebo a autoimagem, que é uma ilusão, a pessoa pode falar o que quiser, porque não muda. Tá claro? Não vai atingir. Eu sempre digo que ninguém tem o poder de te ofender, só você mesmo. Porque a pessoa pode fazer o que quiser. Às vezes ela quer te ofender e não consegue. Às vezes ela não quer te ofender e você sai todo ofendido, né? Então é a própria pessoa com a sua autoimagem que se ofende. Então é preciso perceber, ver, observar esse ego que gera o orgulho, que gera a raiva, que gera o medo, que gera a inveja, que gera todos os chamados pecados capitais. Ver isso não como teoria, ver na hora que está vindo, né? E aí a transformação é permanente. A gente está sempre fazendo aquela alquimia de transformar chumbo em ouro. O que é isso? Se nós somos verdadeiros com as nossas coisas mais podres, mais sórdidas, e olhamos para elas como elas são, sem nenhuma projeção, julgamento, conclusão, aquele chumbo iluminado pela luz da consciência, ele vai se transformando em ouro. Isso é transformação viva. Isso é espiritualidade na prática. Isso não depende de igreja, de religião, não depende de inclinação filosófica, tradição familiar, não depende de nada. Depende de você trabalhar consigo mesmo. Não é o autoconhecimento assim, vou olhar muito para mim mesmo, como se a pessoa se voltasse para o próprio umbigo. Não. É observar a si mesmo, sim, mas observar as pessoas, observar os relacionamentos, os jogos que a gente faz nos relacionamentos, jogos que geram dependência, que geram subserviência, que geram dominação, que geram tantos outros que a gente conhece, né? Tem que observar. Na hora que um percebe o jogo e para de jogar, o outro também desmonta. Porque um estava enrolado com o outro, ambos em jogos inconscientes. Basta que um perceba o jogo e pare, que a coisa acaba. Enfim, a gente podia falar aqui uma eternidade sobre esse tema, mas o objetivo é só dar um pontapézinho para que vocês se interessem por ele. Eu acho o Krishnamurti um grande mestre nisso tudo. Muito do que eu falei aqui, eu talvez tenha podido olhar junto com ele, porque cada vez que você está lendo por inteiro, você está olhando junto com a pessoa, né? Mas ele a obra dele é de uma vastidão incrível. E aí o livrinho tem o objetivo de dar uma coisa um pouquinho mais sistematizada, vamos dizer assim, para facilitar, né? Como o sujeito aprender a nadar para depois enfrentar o mar mais alto, o mar mais amplo, que é infinito. Enfim, para mim isso é teosofia pura, teosofia viva. Não é nenhuma doutrina, não é uma linha de pensamento, mas eu acho que se nós não trouxermos a teosofia para a vivência diária, para os relacionamentos, enquanto sabedoria, se nós não buscarmos essa sabedoria, a gente acaba tomando a teosofia por algo que ela não é. Ela é essencialmente sabedoria viva.
toda essa literatura teosófica, toda essa vastidão de obras, ela está aí para ajudar a gente a usar a ferramenta para que nós próprios descubramos a verdade. Ninguém pode fazer isso por nós, mesmo que seja a verdade mínima, né? Não precisa ser a verdade do universo inteiro. Cada insight, cada percepção, cada compreensão é um despertar, é um descobrir a verdade. E esse descobrir, ele é sempre transformador, ele sempre nos engrandece, ele sempre nos faz internamente maiores, talvez externamente menores, né? Provavelmente. Mas é aquilo que talvez tenha a ver com o sentido da vida, que provavelmente seja o despertar da consciência. Então eu encerro aqui e abro a palavra para vocês fazerem colocações, complementações, questionamentos, discordâncias, enfim. Desculpe.